Queridos irmãos, nós tivemos já 2 encontros dessa carta aqui, e hoje vamos para a terceira parte inicial do nosso estudo. E se você tem acompanhado, estudado em casa ao longo da semana, ou mesmo se você não veio anteriormente, mas ouviu o áudio que foi disponibilizado, você sabe que esse negócio chamado igreja, ele não é algo pensado por homens, mas criado pelo próprio Senhor, o Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele comprou o seu povo com o seu precioso sangue, e por isso reuniu para si uma única família, a qual chamou de igreja, né? Sabemos que, infelizmente, em muitos contextos, em muitas realidades, a igreja possui donos humanos, né? Líderes que se apropriaram de um rebanho que é de Deus. Mas a abertura da carta à igreja de Corinto, Paulo nos ensina que a igreja é de Deus, ela não é de homem algum, ela não é do seu pastor, ela não é de uma família específica da igreja, ela pertence a Deus, porque Deus a separou, tornando santo, tornando separado do mundo e dedicado somente a Deus, nos chamou para compartilharmos em vida da sua santidade, para que nós renunciemos à nossa corrupção e vivamos de fato a pureza que Ele nos oferece. E Paulo continua dizendo que a igreja é um povo singular, porque ele é o único povo na face da terra que invoca o nome de Cristo e somente a Cristo, somente Jesus. Os coríntios clamavam a Cristo, mais alguém, e algo muito comum na época, no contexto de Corinto, era a busca a um deus pagão chamado Asclépio. Asclépio era uma divindade que, diga-se de passagem, deu origem ao símbolo da área da saúde, né, da enfermagem, medicina, farmácia, aquela serpente, né? E Asclépio era uma divindade romana e corintiana, digamos assim. Esses eram os 2 grupos que mais adoravam Asclépio, pedindo por curas a algumas enfermidades da parte do corpo. Então, registros arqueológicos, inclusive, descobriram que haviam muitas na região ali de Corinto, pedaços, formato de cera, de argila, de partes do corpo que eram dedicados a Asclépio. E os corintianos estavam envolvidos nesse negócio também. Por isso, Paulo abre a sua carta dizendo: olha, nós somos um povo que invocamos somente a Jesus Cristo e a mais ninguém, porque Ele é suficiente. Semana passada nós falamos um pouquinho, ainda no que diz respeito às marcas de uma verdadeira igreja, ao contexto de que a igreja, ela é abençoada por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais, especialmente porque ela foi enriquecida. E a sua riqueza não consiste em bens materiais, mas na palavra e no conhecimento que Deus oferece ao seu povo. Essa é uma palavra e um conhecimento que transforma a vida de um indivíduo. A igreja é especial também porque ela atesta a mensagem cristã do Evangelho. Como que se verifica isso? A partir da identificação de dons que Deus distribui no seio da sua própria igreja, do seu próprio povo. E vimos ainda também que Deus é aquele que preserva o seu povo, a sua igreja, de todo desvio, de toda queda, de toda ameaça que lhe cerca. Hoje o que nós vamos fazer é dar continuidade à carta de Corinto, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. No capítulo 1, nós vamos ler hoje e nos ater tão somente aos versos 10 a 17 da primeira carta de Paulo a Corinto, tá bom? Quem abrir aí, leia bem alto para nós, 1 Coríntios capítulo 1, de 10 a 17. Hoje o tema que nós vamos trabalhar é a respeito da relevância da unidade na igreja. Hoje nós vamos definir, biblicamente aqui, o que é comunhão. Porque todas as igrejas você ouve falar esse jargão
cristão. Comunhão, comunhão. Só que há uma confusão muito grande que as igrejas não fazem distinção entre o que é comunhão do que é um relacionamento social. E tem muito crente sincero indo para a igreja como se a igreja fosse um clube, né? Por causa dessa não definição clara do que é uma verdadeira comunhão. Então a gente vai fazer uma distinção hoje sobre comunhão e relacionamentos sociais de qualquer natureza, tá bom? Mas vamos começar aí a partir do verso 10 a 17. Quem abrir, leia para nós. E faleis todos a mesma coisa, que não haja de vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além dele, não me lembro que batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Obrigado, Márcia. Legal, muito interessante essa passagem, muito rica, e a gente quer explorar bastante ela hoje aqui pela manhã. Observa comigo que o apóstolo Paulo, já no versículo 10, ele faz um grande apelo. E qual é esse apelo? O apelo do apóstolo Paulo é a unidade doutrinária e a rejeição, o abandono ao culto de alguma personalidade específica. Nós vamos ver aí que Paulo está combatendo 4 grandes fãs-clubes dentro da igreja. Eu sou do fã-clube de Paulo. Eu sou da torcida jovem de Pedro. Eu sou da Gaviões de Apolo, né? E eu sou da Mancha de Cristo, digamos assim. Aí Paulo vai combater isso. Sabemos que Deus nos chamou para sermos santos, mas infelizmente, devido à nossa natureza carnal, corrompida, muitos cristãos vivem muito aquém da santidade que Deus espera encontrar em nós. E isso gera divisões e intrigas. Então perceba o apelo inicial de Paulo no verso 10. Meus irmãos. Ele está chamando a atenção daquele grupo, dizendo que, antes de tudo, eles pertencem a uma mesma família. Nós somos irmãos, temos um pai em comum. Depois, se não me falha a memória, no versículo 11, ele fala de novo, meus irmãos. No versículo 10, ele faz uma espécie de um apelo. Ele diz: eu rogo a vocês, pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe quando você não aguenta mais, não sei se você já se deparou com uma situação difícil, você fala: para com isso em nome de Jesus. Como se fosse assim, o meu limite final, né? Daqui para frente não dá mais, não aguento mais. O que Paulo vai combater, então, é essa divisão intensa que havia no seio daquela turma, daquela igreja. Por quê? Parece que Paulo, ele quer chamar a nossa atenção nesse discurso para uma distinção do que é ter comunhão ou ser unido por Cristo, do que é ter um relacionamento social comum. Qual é a diferença entre ter comunhão, biblicamente, e ter um relacionamento social comum com o meu vizinho, com o meu chefe do trabalho, com o meu amigo do condomínio, enfim? Deixa seu dedo marcado aí e vai comigo em Efésios capítulo 4.
Vamos lá em Efésios capítulo 4. Uma igreja que também Paulo chama a atenção em relação à unidade, à comunhão daquele povo lá, porque também estava tendo problemas. Olha lá comigo, Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Diz assim, ó: Eu rogo-vos, pois, como prisioneiro no Senhor. E essa é uma carta em que ele produz como preso, né? Ele está lá em Roma preso, escrevendo 4 cartas, e essa é uma delas. Por isso ele é o prisioneiro do Senhor. Que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então o pedido de Paulo é: andem da maneira correta. Com divisões é a maneira correta? Não. Então Paulo vai dizer, olha, eu quero que vocês andem da maneira adequada. Como é esse procedimento? Aí ele vai exemplificar: com humildade e mansidão. Quando há conflitos e divisões numa igreja, tem mansidão e tem humildade? O contrário. Exatamente o contrário. O que existe é orgulho, arrogância e intempestividade, não mansidão, né? Explosão. Com longanimidade. Quando há divisão, existe o quê? Impaciência. Não é assim? Paulo vai dizer tudo ao contrário. Ó, eu quero que vocês andem da maneira adequada, como devem andar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Quando há divisão, há essa disposição em suportar o meu irmão? Não, há uma intolerância. Há uma irritabilidade presente no seio desses relacionamentos. Esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a súplica de Paulo à igreja de Éfeso também. E aí, qual é o fundamento para a unidade da igreja ou para a comunhão existente entre os irmãos de uma determinada comunidade? Ele vai dizer, ó, comunhão tem a ver com o fato de nós sermos, versículos 4 a 6, um só corpo e um só espírito. Comunhão tem a ver com o fato, versículo 5, de termos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só, versículo 6, Deus, um só Pai de todos nós, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pergunta que eu vos faço, irmãos: o crente, à luz da definição bíblica de Paulo, em Efésios capítulo 4, especialmente de 4 a 6, pode ter comunhão com o incrédulo? Não. E qual é a base bíblica doutrinária para isso? É o fato de que nós não teremos, pensando agora num crente e no incrédulo, um mesmo Pai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, a presença de Deus em nós, um só Deus que está em todos. A distinção, então, entre um relacionamento social comum, promovido por afinidades, simpatias, identificações em comum, da comunhão, do conceito de comunhão, é porque a comunhão só é possível existir entre aqueles que têm um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um Pai que habita em todos esses que têm a comunhão entre si. Agora veja, nós estamos inseridos no mundo, e por estarmos inseridos no mundo e convivermos com ímpios, com pessoas que não compartilham da nossa mesma fé, não significa que nós não devemos nos relacionar com eles, ok? Mas a qualidade e a direção, a natureza do nosso relacionamento com ímpios é distinta, ou pelo menos deveria ser distinta, do relacionamento que eu tenho com um irmão em Cristo. Percebe a diferença? Como deve ser, por exemplo, o relacionamento que eu tenho com
colega de trabalho que não conhece a Cristo. Aí eu peço para você ir lá comigo em Mateus capítulo 5. E abra comigo no versículo 16 e leia aí, quem achar, Mateus 5,16. E observa comigo aí o que diz Mateus 5,16. Você, enquanto luz, porque o contexto aí é que Jesus está dizendo que o crente, né, ele é sal da terra e luz do mundo. Enquanto luz, inserido entre os homens, o que você deve fazer é atrair a atenção daqueles que não conhecem a Cristo para si próprio, para você, para a sua vida. E a partir desse momento, ao olhar para você e sua vida, essa turma vai ver os frutos, as obras boas que você produz, e elas serão direcionadas a glorificar o Pai que está nos céus. Então, eu ouso dizer para os irmãos que o relacionamento entre um crente e um ímpio sempre deve ser um relacionamento de exercício de influência. E nesse sentido, eu quero dizer que todo cristão, ele precisa entender que ele deve ser um líder. Ora, o que é liderança, senão o exercício de influência? Não é verdade? Pois não, meu irmão? Bom dia. Bom dia, claro. Isso que o senhor comentou, né, do conflito do cristão com o ímpio no trabalho, né? Isso. Agora, como é que fica do cristão com o cristão? Você vê que o cristão não está sendo tão cristão no trabalho. Esse é o grande problema que Paulo quer corrigir em Corinto, né? Exatamente. Existem muitos cristãos que foram chamados para serem santos. Na verdade, todos os cristãos foram chamados para serem santos. Mas existem muitos que deixam a desejar? Sim, não resta dúvida alguma disso. Então, como cristão, o que eu responderia para esse meu colega de trabalho, que eu sei que é crente, mas vacila, pisa na bola, eu chamaria ele no intervalo ali do almoço, na saída do trabalho, chamaria ele no canto e falaria assim: meu amigo, como teu irmão em Cristo, como temos um mesmo Pai em comum, eu quero rogar a você que repense o seu testemunho no nosso ambiente de trabalho. E eu faço isso com muito amor e preocupação com o irmão. Por quê? Porque Jesus fala que aquele sal que não salga mais, ele perde a sua utilidade para o reino. E aí Jesus diz que nada mais serve senão para ser lançado ao chão e pisado pelos homens. E eu não queria que você fosse nessa direção. Então eu exortaria em mansidão, em amor, eu lembraria ele dessas verdades do Senhor Jesus Cristo. Mas veja, o fato de eu ter irmãos que vão nessa direção, que pisam na bola, não justificaria, jamais justificaria o fato de eu considerar um ímpio mais sábio ou mais maduro do que ele para me aconselhar, para qualquer outra razão. Porque nós não temos permissão para isso. Não temos permissão para isso. E nesse sentido, quero convidar inclusive para abrirem comigo sua Bíblia lá em 2 Coríntios 6. Vai lá em 2 Coríntios 6, dos versos 14 ao 18. Muitas das vezes o pessoal usa esse texto, né, tão somente para falar em questão de casamento e namoro, mas ele é sobre relacionamento como um todo, tá bom? E que se aplica inclusive à esfera matrimonial também, mas prestem atenção o que Paulo vai dizer. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, com os ímpios. Por que Paulo está dizendo isso? Que cara arrogante, orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros. Não, Paulo não está se referindo ao cristão como sendo um ser superior aos demais, mas por ter incompatibilidade de valores. Olha o que ele vai dizer: porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que tem em comum
a justiça com a injustiça, a transgressão, a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre luz e... Não pode. Onde um chega, o outro sai. Não tem como coexistir. Que harmonia entre Cristo e Satanás, o maligno? Nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós, Paulo lembra a igreja de Corinto, todos nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, Deus disse, eu vou habitar e andar entre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso Deus diz, retirai-vos do meio deles, não se juntem a eles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a grande questão envolvida é que, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem deixado de desenvolver e cumprir com excelência o seu papel. Mas o fato de parte dessa igreja serem imaturas, serem carnais, até mesmo neófitas, né? Pessoas novas na fé, não justifica eu querer me relacionar com a profundidade que só a comunhão entre os irmãos pode oferecer. Por quê? Porque a comunhão é pautada em um só batismo, em uma só fé, em um só Senhor, em um mesmo Pai em comum, que habita e anda e está entre nós. Fernanda. Sim, vamos lá. A pergunta é muito oportuna, Fernanda, muito inteligente, bem interessante. Ela é bem complexa, eu vou tentar te oferecer uma resposta simplificada. A pergunta da Fernanda é a seguinte, pastor, se a gente não deve ter comunhão com o incrédulo, por exemplo, um final de ano, uma confraternização no trabalho, onde o grupo não é cristão, vai estar lá participando, a gente pode, é lícito participar ou não de momentos como esse? No meu trabalho, às vezes, uma confraternização no condomínio, onde a maioria não são crentes e tal, posso ou não? Depende. A resposta é depende, talvez. Veja, se essa confraternização é algo, por exemplo, num restaurante, num horário de almoço, ali de final de ano, onde vai ter ali um amigo oculto, trocar um chocolate, todo mundo vai almoçar junto, é um tempo de estar à mesa ali conversando, não tem problema nenhum. Mas lá no meu emprego, a empresa fechou uma boate, e naquele dia X, todo mundo pode ir, porque a empresa está pagando, e a gente vai fazer nosso encerramento de fim de ano lá, e bebida liberada, né? E aí? Eu vou te dizer, não vá. E eu vou usar a palavra de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, que tipo de, como posso dizer, ambiente ou situações eu vou encontrar presente nessa confraternização? Se forem coisas que já estão claramente abertas para nós, que podem comprometer a nossa santidade, estou fora. Obrigado, valeu, mas estou em outra. Foge da aparência do mal, meu irmão. Cai fora. Vamos fazer um encerramento aqui, um happy hour, sexta-feira, ali no boteco, a galera vai beber ali na social e vamos... Cai fora desse negócio. Foge da aparência do mal. Vai ter caroço nesse angu. Não queira comer ele, você vai se engasgar. Então, irmãos, eu estou fazendo essa consideração porque havia uma grande divisão em Corinto e Paulo está fazendo um apelo para que aquela divisão fosse extinta entre eles,
a partir da teologia bíblica da comunhão, dizendo, olha, nós somos parte de uma mesma família, temos um só Pai, uma só fé, fomos batizados em um só Espírito. O nosso relacionamento deve ser distinto do relacionamento que nós temos com o mundo. O relacionamento que nós temos com o mundo é um relacionamento de atrair a atenção deles para nós, e a partir do momento que eles se veem olhando para nós, eles sejam levados a glorificar a Deus que está no céu, Mateus 5,16. E nesse sentido, todo cristão, ele é o quê? Um líder perante o mundo. Então, nesse aspecto, eu quero desafiar você a refletir se você tem desenvolvido um bom exercício da sua liderança, diante do seu vizinho, diante da sua família, diante do seu trabalho, entre outros. Rosana. Sim. Alcançar todo mundo do meio que ela vive, e aí ela não tem ainda aquela base. Eu já ouvi o primo do Paulo falando, eu estava sentada no bar tomando refrigerante com meus colegas, porque como é que eu vou alcançá-los se eu não estiver no meio? Parece que alguém da igreja na época conversou com ele e ele estava chateado, ele não tinha entendido. Aí eu falei da aparência do mal. Isso. E ele falou que ele nunca tinha se atentado, mas eu acho que é falta de maturidade. Isso. Não é? Eu acho que isso tem muito no início. Eu quero alcançar todo mundo, então eu vou onde eles estão. Perfeito. A Rosana, deu para ouvir aqui na frente? Ela está falando que muito do que acontece nesse sentido é por falta de maturidade. Que sentido? De participar lá no barzinho, de participar de uma festa, né? Por falta de maturidade, às vezes por uma pessoa nova convertida. Isso é verdade, Rosana, mas infelizmente tem pessoas de 30 anos da igreja, de vida cristã, e que ainda não entenderam esse negócio, né? E fazem questão de participar, de estar presente, de dizer que, não, eu vou estar lá na boate, mas eu vou tomar minha Coca-Cola. Não só o lugar. As amizades são mesmo fortes com não cristãos, né? Ela é mais amigo, mais compartilha, pede conselho. Pessoas que não conhecem a Cristo. E nesse aspecto, escutem uma coisa, gente, grave no coração de vocês. Deus não nos permite. Não é uma possibilidade, eu escolho se sim ou não. Não, Deus não me dá essa autoridade, essa liberdade de decidir me aconselhar com o ímpio, de decidir estabelecer um vínculo maior do que deveria existir com o ímpio. Ok? A Bíblia está dizendo, por quê? Porque ele não tem a mesma fé, ele não foi batizado no mesmo Espírito, ele não tem o mesmo Deus, ele não tem o mesmo Senhor e Salvador. Então, essa é a sacada. Comunhão significa ter em comum todas essas coisas. É possível que, por causa da graça comum de Deus, né, a todos os homens, um ímpio às vezes vai te dar uma palavra até mais oportuna e sábia do que um incrédulo. É possível. Agora, por causa dessa exceção à regra, eu devo buscar me aconselhar com o ímpio? Não, porque eu não tenho essa liberdade. Amanda que levantou a mão? Eu ia comentar uma coisa, né? Tipo assim, a marido era muito católica, né? E eu não me sinto bem no meio deles, assim, sabe? E, por exemplo, domingo passado eu saí daqui e estava tendo um almoço na casa de uma tia minha. Eu não quis ir. E aí eles ficam falando mal de mim, entendeu? Mas por que eu não quero? Por que eu não gosto deles? Porque eles falam muita besteira, eles querem muito. E aí, assim, em contrapartida, meu marido está chateado porque ele fala que você não me acompanha nas coisas. Só que toda vez que eu vou acompanhar ele, eu sou obrigada a lidar com essa situação. Todo mundo bebendo, falando um monte de besteira, minha filha pequena ouvindo aquele monte de besteira, entendeu? Eles não se incomodam, assim, adulto, não. Eu digo assim, não tem baixaria, não é isso. Sim, estou entendendo. E tal, mas tudo bebendo, falando aquele monte de coisa que eu acho que não é oportuno. E aí eu não sei, entendeu? Meu marido fica chateado porque eu não vou e eu fico chateada se eu vou. Essa semana aconteceu 2 vezes. Domingo e durante a semana desde o almoço eu não fui nos 2. E ele não entende que eu não me sinto bem nesse tipo de ambiente. Ele fala, mas é minha família, você casou comigo,
Mas o conselho que eu vou te dar, Amanda, é: acompanhe seu marido. Mesmo tendo que ficar num tipo de ambiente. Acompanhe, sabe por quê? Você já vai confidenciar e conversar com ele antes. Vai dizer: olha, você sabe que eu não me sinto à vontade, mas eu vou por amor a você. Eu vou porque eu sou sua auxiliadora. Eu não concordo. Eu vou até pedir que você respeite alguns momentos que eu vou sair com a Júlia, eu vou me destacar para ela não, para nossa filha ser preservada dessa conversa. Mas eu, por causa da posição dele, como teu marido, somente por isso, né? Porque a gente vai lidar com um conflito aí, né? A Bíblia fala para eu me desestimular a eu não estar nesse meio, mas eu também estou vinculado ao meu marido como esposa, ele é meu cabeça. E à medida que você vai em amor, em respeito, em sensibilidade a ele, é 1 de Pedro 3, talvez o seu testemunho faça colocar uma brasa viva na cabeça dele, tipo, realmente eu quero para minha filha, não essas coisas que acontecem na minha família. Então, é uma situação muito delicada. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu acho que por causa do seu marido, algumas pessoas já me perguntaram assim: pastor, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque o contexto de Hebreus é apostasia, né? Tinha muitos cristãos que, por causa de dificuldades e desafios, estavam abandonando a vida cristã. E o autor de Hebreus vai dizer: não deixe de congregar, continue firme. Mas já me deparei com situações de perguntas: meu marido é incrédulo e ele não quer que eu vá na igreja. Não quer que eu vá na igreja. Porque eu casei, me converti, agora estou indo e está achando que eu sou bitolado. E o que seu marido quer? Que você não vá na igreja? Não vai na igreja. Eu falo isso. Passe a não ir à igreja e ele vai perceber o quanto essa ausência do seu envolvimento na igreja local vai lhe fazer mal, mas ele vai ser provavelmente impactado com o seu testemunho de submissão, de amor, de cuidado, de respeito. O que acontece, via de regra, não é isso. O que acontece é que o ímpio, que é o contrário, vai mais para a igreja. Porque lá na igreja tu vai aprender a ser uma excelente esposa. E o que o ímpio quer? Se aproveitar exatamente disso. Da submissão da mulher e tirar proveito para si dessas coisas, né? Mas depois a gente pode conversar em particular sobre essa situação específica. Renata, levanta a mão? Não. Samara, depois eu chego lá. Só uma questão. Na Bíblia fala, quando fala da submissão, a Bíblia fala no Senhor. Mas se em Hebreus 10 fala para a gente frequentar a igreja, isso não seria, se a gente deixar de frequentar, a gente não estaria não no Senhor? Sim, entendi. Quando fala no Senhor, a gente tem que entender ali, especialmente 1 Coríntios 7, que é com crente. Por exemplo, a viúva e a solteira, se quiserem casar, eu não recomendo. Paulo fala por causa da perseguição da época e tal. Mas se casar, case no Senhor. Está falando, case com crente. Com alguém que compartilha a sua mesma fé. 1 Coríntios 7 vai dizer isso. Agora, veja, vamos ter momentos que a gente vai ter um aparente conflito teológico de duas instruções distintas. Eu tenderia a orientar uma ovelha, por exemplo, deixa de ir à igreja participar, porque quando eu penso de que Pedro fala em Atos, de que importa obedecer a Deus e não a homens, tem a ver com a sua fé com Deus. Então, assim, se teu marido chegar para você e falar assim: a partir de agora eu não quero mais que você adore a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, quero que você vá comigo no centro de macumba. Aí não. Você não vai abrir mão do seu relacionamento com Deus, com o seu Salvador. Mesmo que isso culmine em divórcio. Mas quem vai te dar a carta de divórcio é ele, não você. A parte cristã nunca vai tomar essa iniciativa. Agora, olha, você está muito metida na igreja, chega em casa, porque acontece isso, tá? Tem muitas irmãs, não aqui na nossa igreja, graças a Deus por isso,
mas que ficam na igreja a semana inteira, aí negligencia o marido, comida, roupa, casa, não sei o quê. Aí o marido abomina a igreja. Fala, você ficou bitolada. E aí? É uma negligência dessa esposa. Essa esposa deve preocupar-se, antes de tudo, com a sua família, antes mesmo do que com a sua igreja. Veja, eu, enquanto pastor, é uma qualificação de 1 Timóteo 3. Se eu não governar bem o meu próprio lar, eu não posso sequer governar a casa de Deus. Então, a família, inclusive, em ordem de prioridade, vem antes da igreja. Em ordem de prioridade. A família foi instituída lá no Éden, em Gênesis 2. A igreja só veio em Atos 2 adiante. Então, a família deveria ser prioridade. Então, o princípio que eu estou norteando aconselhamentos dessa direção tem a ver com isso que eu estou dizendo. Agora, eu sei que é difícil, né? Principalmente uma mulher piedosa, que ama o Senhor Jesus Cristo, que cresce no seio da igreja, que desfruta de comunhão, ela vai sofrer muito com isso. Mas eu tenho certeza que essa decisão em se submeter ao marido, ela vai causar um impacto muito forte nesse marido. E o Senhor vai preservar a fé dela enquanto ela estiver distante, e eu penso que vai ser algo temporário, apenas como prova, não vai ser algo provavelmente definitivo. Deu para responder mais ou menos? Maria Langer. Segue o manual do fabricante, né, irmã Maria Langer? O fabricante, nosso criador, deixou lá o manual de instrução, segue ele à risca, dá tudo certo, né? Tudo bem, gente, até aqui então? O que eu queria chamar a sua atenção, então, é para a qualidade dos nossos relacionamentos. Meu relacionamento com aqueles que são de fora da Igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser um exercício de liderança, onde eu chamo a atenção, ou atraio eles para a minha vida, e eles, ao verem o fruto de uma vida cristã piedosa, sejam levados a glorificar a Deus. Essa é a grande questão. Irmã Claudete. Meu conselho para a irmã Claudete, o pessoal do fundo que talvez não tenha ouvido, ela está falando que ela tem, dentro ali do terreno, no quintal, às vezes reuniões de família, em que irmãos e irmãs não cristãos bebem, às vezes falam que não deve, né, que é aquele momento que para ela é um tanto desagradável, e chega inclusive a rotular a vida dela como uma vida sem graça, porque ela é bitolada também, né, aquela coisa que a gente como a gente é enxergado aí fora, né, tem uma vida sem graça porque é cristão. Como que ela deve proceder, uma vez que se trata de família? Então eu diria para a irmã o seguinte, o que eu digo para algumas pessoas: evite conflitos, especialmente porque são família, né? Se posicione, sim, dizendo, olha, eu não participo dessas coisas, por uma convicção pessoal que eu tenho à luz das Escrituras. E isso não torna a minha vida desagradável, sem graça. Gostaria que vocês respeitassem. Comunique esse seu posicionamento com muita mansidão, com muita tranquilidade e sabedoria. Porque se você for muito enfática, o pessoal pode falar, olha que orgulhosa, arrogante, está se achando melhor que a gente. Está falando que vai para o céu e todo mundo vai para o inferno. A verdade é até essa, né? Mas a gente não pode dizer dessa forma, né? A não ser que você seja Jonas. Em 3 dias, vocês vão lá para o capiroto. É assim que Jonas fez, lembra? Para Nínive. Mas você já tenha muito tato, muita sensibilidade, ore muito ao Senhor. Tem circunstâncias, como da Amanda, que você vai se encontrar e que você não queria estar ali. Mas por se tratar de família, como é que você vai fugir daquele negócio? Não é uma opção sua em querer estar ali, mas porque o seu marido, é a família dele, é porque é seu irmão, a sua irmã. Então tem situações que são muito delicadas. Então se posicione dizendo que por uma questão de convicção pessoal e que você gostaria que eles respeitassem isso, não lhe atacassem, ofendessem, assim como você também, em amor, respeita eles, a liberdade deles, o espaço deles. Então eu acho que tem muito a ver com a maneira, né? Porque se você for muito
dura, simpática, pode criar uma hostilidade ainda maior, né, uma animosidade que vai, inclusive, inviabilizar o seu testemunho. Eles vão olhar para você e vão bloquear. Então, é uma coisa difícil. Mas lembra, isso não depende de nós. João 16,8 diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Espírito Santo. Acabou. Nosso papel é sermos instrumentos. Tá bom, gente? Marilene. Pois não. Tá. Então vamos lá, Marilene. Pergunta excelente que ela fez aqui pra gente. Ela está falando assim, no contexto de família, igual da irmã Claudete, você tem um pai e uma mãe que não são cristãos. Ou... Tá. Ok. Ou, então vamos lá, vou reconstruir aqui a consideração, né? Se você se converteu, seus pais às vezes não são crentes, não compartilham do mesmo valor que o seu, ou se você é casado, seu marido não compartilha dos mesmos valores que o seu, como é que devemos lidar com isso? Mais uma vez, é um caso super sensível e delicado. O que nós podemos perceber é o seguinte, em relação a filho, Mari, existem dois vínculos que a Bíblia nos apresenta que nós devemos observar, tá bom, diante dos nossos pais. Um é um vínculo de honra e o outro é o de obediência. Tá? Quando nós nos casamos, o vínculo de obediência ele é desfeito. Imagina você casado e teu pai mandando em você, né? Por quê? Porque Gênesis 2 diz que deixa pai e mãe. Então, esse compromisso em obedecer os pais, ele passa a não mais existir. Tá bom? Depois que você deixa pai e mãe. Aí casou-se. Ok? Infelizmente, tem muitas famílias que o cara casa, a menina casa e os pais continuam mandando. Isso é uma anomalia, isso é uma doença. Não pode ser assim. E o de honra? O de honra é um vínculo perene enquanto existir a vida. Nós, filhos, sempre deveremos honrar os nossos pais, independente de estarmos solteiros ou casados. Um vínculo é temporário e o outro é permanente, tá bom? Por exemplo, Paulo vai orientar Timóteo, porque haviam viúvas, e a igreja precisava assistir aquelas viúvas. E aí Paulo vai dar uma direção, a igreja deve assistir sim aquelas viúvas, mas as viúvas que não têm filhos. Porque se tiver filho, o filho ainda mais for cristão, ele age negligenciando a necessidade da mãe ou do pai, pior do que o descrente. Paulo fala assim para Timóteo, literalmente. Então ele vai dizer, precisa honrar, no contexto ali, sustentar, ajudar com as necessidades do pai ou da mãe, lá, viúva ou viúvo. Agora, quando a gente pensa em relação ao marido, mais uma vez, submissão, você é auxiliar idôneo, então qualquer decisão que você vier a tomar enquanto esposa, precisa da anuência do seu esposo. Não é uma opção. Eu fui lá, fiz essa dívida sem que ele soubesse. Está errado. Eu peguei o empréstimo, comprei isso... Está errado. Seu marido precisa ter conhecimento e ir com você em relação ir adiante com relação a algumas decisões que precisam ser tomadas. Agora, qual é a grande sensibilidade que a gente precisa ter, Mari? Veja, aí entra casa a caso, né? Mais uma vez é bem complexa a pergunta, porque se eu tenho pais que não são cristãos, a minha mãe, por exemplo, é cristã, mas o meu pai não. Tinha momentos em que o meu pai não podia ser meu conselheiro. E nem por isso eu estou desonrando ele, ou desobedecendo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Com 19 anos, quando eu comecei a namorar a Gláucia, o meu pai, na sinceridade do coração dele, uma pessoa preocupada comigo, me chamou no canto e falou assim: olha, Rony, eu sei que você é crente, que você é um menino joia, responsável, mas tá aqui, uma camisinha. Meu pai fez isso comigo. E talvez outros aqui que estejam entre nós teve a mesma situação. Veja,
Eu ouvi meu pai, abracei ele, dei um beijo nele, falei, pai, muito obrigado, porque na pouca sabedoria que ele tinha, o que ele quis fazer? Poxa, pelo menos eu quero evitar uma gravidez indesejada. Ele tinha uma boa intenção, o que ele não tinha era um bom conselho a dar, uma boa orientação. Então veja, eu não acho que necessariamente, Mari, por meu pai não ser cristão, não compartilhar dos mesmos valores, eu o desonrei quando eu procurei um discipulador, procurei o meu pastor, como foi o caso. Quando eu pensei em casar, eu procurei outras pessoas, depois que eu ouvi, porque o Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, depois que eu ouvi esses conselhos do meu pastor, do meu líder, papapá, aí eu fui e conversei com meu pai. Falei, pai, estou pensando em casar, talvez ano que vem, quero noivar, fazer isso, aquilo, outro. Ah, meu filho, legal. Aí ele fez as considerações dele, eu ouvi, pontuei algumas, eu abracei, outras não. Então, é muito complicado, é cada caso um caso, tá? Existem pais que, embora não sejam cristãos, são totalmente aversos à fé cristã. E você consegue perceber que não tem princípio algum presente na conduta, no pensamento deles. Você vai pedir conselho a eles? Vai ser complicado. Vai ser complicado. Não estou aqui, gente, por favor, quero deixar claro, desestimulando os filhos a conversarem com seus pais. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, tome cuidado. Porque, sendo um pai e uma mãe não cristã, na boa intenção que eles tenham, eles podem te dar uma orientação contrária ao valor de Deus. Como meu pai me deu uma camisinha, dizendo, quando você for transar, pelo menos você garante que não vai engravidar sua namorada. Entendem? Estou me fazendo claro, gente? Então, veja, eu reconheço a autoridade dos pais, quero deixar isso claro, eu reconheço o vínculo de honra que é perene, estou defendendo com unhas e dentes essas coisas. Agora, a gente precisa ter cuidado, até mesmo porque dentro da igreja, às vezes, se você não escolher um conselheiro maduro, também você vai ouvir uma palavra que também não vai ser muito saudável. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa não pode justificar outra. Né? Por exemplo, ano passado, teve uma pessoa que me procurou e falou, pastor, fiz isso. Eu falei, por que você fez isso? Sua louca! Por que você fez isso? Ah, porque eu me aconselhei e... Quem foi sua conselheira? Fulana de tal. Mas quem é fulana de tal? Fulana de tal é uma colega do meu trabalho que... Ela é crente? Não, pastor, não é. Eu falei, você entendeu agora por que você meteu o pé na jaca? Porque ela até é uma pessoa que quer o seu bem, mas ela tem limitações na maneira de te orientar em relação às decisões, porque ela não tem o mesmo valor, ela não tem o mesmo pai, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma habitação e etc. Então, o que ela entende intuitivamente que vai ser o melhor para você, não necessariamente é a orientação bíblica que você deveria seguir nesse momento da sua decisão. Tudo bem, gente? Mais alguma consideração? Danilo. Aí depois a gente sai para o café da manhã. Vamos entender, só para ver se eu entendi. Então, fica claro que o absoluto, o referencial do faço ou não faço, ouço ou não ouço, é sempre com cristãos. É a Escritura. Ou seja, sim. Se o meu pai, minha mãe, sei lá quem, me der uma orientação que contraria o que está na Bíblia, logo eu sigo a Bíblia e não a dele. Haja vista que aqui há a sabedoria. Isso. Aqui é o nosso absoluto. Eu posso ter conselheiros cristãos que me orientem diferente do que está aqui? Opa! O que eu fico? Com o conselho dele ou com a Bíblia? Com a Bíblia. Só que, via de regra, quando nós pedimos conselhos, é porque nós não sabemos o que a Bíblia está dizendo a respeito daquela decisão que preciso tomar. Sim. Mas, peraí, só deixa eu concluir aqui. Então, ficou confuso na minha
de um pai enquanto, enfim, solteiro, eu devo obediência a ele, ele me dá uma ordem. Você não vai para a igreja, sendo que a Bíblia me orienta a ter comunhão, isso vai ser importante para mim. Isso. Como que fica isso? Tá. Se a Bíblia me manda e meu pai manda que não. Não ficou claro para mim. Obedecer o pai. Mas ela também manda Isso. O que a gente precisa olhar é o seguinte, Danilo. Porque quando Hebreus fala para não deixar a comunhão da igreja, não deixando de congregar, como é costume de alguns, ele está falando em circunstâncias normais da vida. Quando vem uma ordem de cima, você já não se enquadra nessa circunstância normal, em que você tinha a opção de congregar e deixou de congregar porque decidiu abandonar a fé, que é o contexto de apostasia. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, quando vem um marido, um pai e fala, você está proibido, é por isso que eu estou dizendo, é um aparente conflito, porque não é contradição. Porque aqui em Hebreus ele está dizendo numa circunstância normal, onde a pessoa tinha possibilidade de comungar, e por causa das dificuldades, das pressões, ela decidiu abandonar. O contexto é apostasia. Agora, aqui, o contexto é a autoridade que Deus colocou sobre você. Ele colocou, não é casual. E ele está mandando você obedecer enquanto você for solteiro. Depois que você casou, aí você só honra. Entendeu? Eu digo assim, dentro também de outras demais orientações que os pais podem dar aos filhos, que os proíbam de fazer coisas que a Bíblia expressa como sendo vontade clara de Deus para a vida de um jovem. Por exemplo? Por exemplo, enfim, ler a Bíblia. Tem pais que proíbem os filhos de ler a Bíblia, de ter bons relacionamentos com cristãos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, eu enquanto solteiro, estar longe da comunhão da igreja, logo longe dos meus irmãos, e conseguir me desenvolver em vários aspectos de maturidade cristã. Eu não consigo imaginar isso sozinho. Tá. Já visto que é necessário que eu tenha referenciais masculinos de pessoas crentes, enfim, que me ensinem a ser um bom cristão. É necessário que eu tenha bons conselheiros. Se meu pai me impede de fazer isso, como que eu lido? Aí eu lembro também, agora também do exemplo de Daniel, que foi proibido de fazer uma certa coisa por uma autoridade instituída por Deus. E ele simplesmente desconsiderou aquilo, haja vista que Deus tinha algo escrito para a vida dele. Quero entender qual é o equilíbrio entre isso. Como que eu consigo entender? Quando sigo o pai em detrimento de um outro texto, ou quando eu sigo, enfim, a Bíblia em detrimento do pai. Tá. Não está absoluto, entendeu? Tá, vamos lá. Parece assim complexo, mas não é não. Presta atenção. Daniel é aquele exemplo que eu até citei com a Samara. Ó, você a partir de agora não adora mais a Deus. Você vai para o terreiro de Macumba, vai adorar as entidades de lá. É isso que aconteceu com o Daniel. Todo mundo está proibido de se relacionar a qualquer outro Deus, porque a divindade agora aqui na Babilônia é fulano de tal. Ele subiu e orou. Esse é o contexto de Mateus 10, onde Jesus fala que vem trazer divisão de pai e filho. Isso, esse é o contexto. É adoração mesmo. Disso. Adoração do cara. Então ali a questão de Daniel, e a questão é a seguinte, ó. Ou você vai adorar o outro ídolo, e está proibido de se relacionar com Deus, ou você vai adorar Deus e vai romper comigo. Aí, nesse caso, eu vou adorar Deus e vou romper com todo mundo, inclusive com o meu casamento, se necessário for. Porque de Deus eu não abro mão. Ok? Beleza. Em relação ao pai, que chega para um filho que se converteu e fala assim, você está proibido de ir na igreja. Se eu sou pastor desse jovem, eu vou falar, não venha na igreja enquanto seu pai não autorizar. Por quê? Não se enquadra em Hebreus 10, 25, porque em Hebreus 10, 25 o contexto é de apostasia, em que eu, podendo comungar, decido não comungar por causa das pressões da vida, então não se enquadra. E outra, há outras maneiras de crescer, a principal é na comunhão da igreja, mas ela não é a única. Então eu posso continuar fazendo discipulado contigo durante a semana, entende? Eu posso orar lá na faculdade, lá na escola, com aquele meu amigo no grupo evangélico que tem na faculdade lá que tem até um nome agora. Então, você consegue se relacionar na comunhão, não da igreja, enquanto seu pai não autorizar, mas na comunhão de irmãos separados. Porque o que é a igreja? É a Assembleia dos Santos, é a reunião dos crentes. O que você vai conseguir se relacionar é com o crente, individualmente, e não em assembleia, porque seu pai não permite. E você deve obedecer o seu pai, porque ele é autoridade, e não se enquadra em Hebreus 10, 25, porque em Hebreus 10, 25 você poderia comungar, e você decidiu não comungar.
porque a pressão veio e você falou, não aguento o rojão, quero sair fora. Então o absoluto é o impedimento da minha adoração individual. A Deus, isso é inegociável. Só isso. É Pedro lá em Atos. Importa adorar a Deus e não a homens e ponto, não interessa. Agora, meu marido fala, amanhã você não vai, ou esse mês você não vai. Pastor, me liga, o que eu devo fazer? Respeite a decisão do seu marido. Não vem. Ponto final. Por quê? Vai estar contradizendo Hebreus 10, 25? Não. Porque Hebreus 10, 25 é uma opção da pessoa. Acho que não acontece muito no nosso dia contexto. Mas na igreja perseguida. Árabe, por exemplo, esse cara, o pai proíbe ele de ler a Bíblia e orar a Deus. Isso. Aí pode cair nesse sentido da adoração ou tu ainda vê... É porque para a gente sim. Esse tipo de proibição como essa, mas é algum... aí eu volto... Aí é a igreja perseguida. Aí é o contexto de igreja perseguida, Janela 10:40. É aquela coisa assim, se você adorar ao Deus cristão, tem pai que mata. Então eu vou dizer como pastor desse cara, eu vou falar, cai fora do seio da tua família, não honra teu pai, não respeita teu pai, sai fora, porque ele vai matar você. Mas aí é um contexto islâmico, xiita. Certo. Tá. Certo. Certo. Tá vendo? Proibiu. Então, nesse contexto, veja, há uma hostilidade à fé da pessoa, ao relacionamento dessa pessoa com Deus. Aí importa obedecer a Deus, ok? Mas são casos que a gente não quer colocar como regra, porque graças a Deus é exceção. Para comunhão, é a realidade de nós sermos parte de uma só família, uma família em Cristo Jesus, termos uma só fé, um só Deus que habita entre nós, termos sido batizados no mesmo Espírito. Isso define o que é comunhão, ok? Isso deve ser distinto na nossa maneira de compreender os nossos relacionamentos, da qualidade daquele relacionamento que eu tenho com um cidadão comum que não conhece a Cristo, um ímpio, um incrédulo. Não podemos confundir a natureza dos nossos relacionamentos. Com o incrédulo, nós devemos nos relacionar no exercício de uma liderança, na qual nós atraímos a atenção, os olhos deles para nós, eles veem, ou pelo menos deveriam enxergar em nossas vidas, frutos positivos, boas obras, e se voltarem para Deus, honrando e glorificando a Deus, como diz Mateus 5,16. Logo, se eles são fruto da nossa influência, do nosso exercício de liderança, eles não podem, não estariam habilitados para serem nossos conselheiros, por exatamente não compartilhar dos mesmos valores, princípios que nós possuímos, tá bom? Então esse é um breve resumo. Nós finalizamos aqui, antes de irmos para o intervalo tomar nosso café, lembrando que, às vezes, nós podemos nos deparar com aparentes conflitos ou contradições de orientações bíblicas, tá bom? Das orientações bíblicas. Mas eles são somente aparentes, porque o ensino geral das Escrituras é um só. Ele não se contrapõe, não se contradiz. Tá? Então, quando eu dei o exemplo de Hebreus 10, 25, em que o autor diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns, e no contexto da carta se referia à apostasia, à perseguição, a dificuldades que a igreja judaica estava experimentando, eles decidiram então retroagir
abandonando a fé cristã, podendo continuar, eles decidem abandonar, é diferente da autoridade de um pai, de uma autoridade de um marido, que inviabiliza a participação em uma assembleia local, em uma comunidade, em uma igreja local, ok? Então, pode parecer contraditório, mas não é. A gente precisa entender o contexto de um e de outro. E em relação ao vínculo de honra dos nossos pais, se em algum momento, especialmente no mundo árabe, né, contexto islâmico, há uma proibição da adoração ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, por parte de autoridades, então aí nós vamos desrespeitar essas autoridades, sejam elas do governo, sejam elas da família. E é nesse sentido que Jesus fala em Mateus, né, que Jesus vem inclusive para causar divisão dentro da própria família, porque às vezes alguns pais não vão aceitar ou receber a conversão dos seus filhos e assim por diante. Tudo bem até aqui? Eu só quero fazer esse resumo rápido, porque eu não sei se eu estou sendo infeliz também na maneira de eu comunicar essa verdade, e às vezes posso estar confundindo mais do que esclarecendo. Então é apenas uma preocupação minha, tá bom? Muito bem, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 1, perdão. De 10 a 17, perdão. Abra lá comigo. E observa aí agora, a partir do próximo slide, lembra do texto? Há 4 fã-clubes, a Torcida Jovem Paulina, a Mancha de Cristo, a Gaviões de Apolo e assim por diante. Tá bom? E aí agora eu queria levantar aqui alguns questionamentos à luz do texto que nós vimos, para que vocês me ajudem a responder a essas perguntas. À luz do texto de 1 Coríntios 1, de 10 a 17, qual é, pelo menos, o processo que você conhece, talvez de algum contexto de onde você veio, que vai culminar naturalmente numa divisão de uma igreja? O que você iria sugerir aí como resposta que componha esse processo? Me ajudem interagindo aí com algumas sugestões. Em primeiro lugar, uma divisão de uma igreja acontece da noite para o dia? Não, nunca acontece. É sempre um processo erosivo. Temos aí um geógrafo entre nós, o Paulinho, professor de geografia, ele sabe bem o que é erosão. Um processo lento, gradativo, silencioso, né, que de repente, quando você olha, já abriu uma fenda numa rocha. Então não é um ato, não é da noite para o dia, é um processo. Como ele costuma se dar? Normalmente se começa com uma insatisfação em relação a alguma coisa, uma decisão que a igreja tomou, uma palavra em consideração que o pastor ofereceu, alguma questão que envolve uma, digamos, uma oposição à opinião de alguém. Essa que é a verdade, né? Ou de um grupo, às vezes pode ser. De repente, por uma questão de preferências e gosto, a pessoa não concorda com aquilo que está sendo falado, ensinado ou decidido, ela começa, o segundo passo, começa a falar mal, começa a crítica destrutiva, o que a Bíblia chama de maledicência. Aí começa a oferecer ali nos corredores, nos momentos de grupo pequeno, não abertamente ao público, mas ali em determinados segmentos. Começa assim, é um processo igual a erosão, né? Silencioso. Aí fala aqui, ela não deu muito ouvido. Falou ali, ele compartilhou da ideia. Aí ele começa a recrutar. É assim? É o terceiro passo. Começa a recrutar pessoas que compartilham daquela insatisfação. E onde vai culminar? Normalmente numa assembleia, né?
numa insubmissão declarada, uma rebeldia. E isso, infelizmente, divide e compromete a saúde de uma igreja. Muito bem, diante da definição bíblica de comunhão, que nós estudamos juntos aqui, aquela que está em Efésios capítulo 6, de 1 a 6, né? Quais devem ser as implicações dessa verdade na vida dos cristãos? Nós já respondemos aqui também. Se comunhão só se dá entre crente, eu posso me aconselhar com não crente? Eu não tenho essa permissão. Eu não tenho essa permissão. Porque Efésios diz isso e 2 Coríntios capítulo 6 diz isso também. Por último, como que a oração sacerdotal, contida lá em João capítulo 17, versículo 11, versículo 20 a 23, é reafirmada por Paulo em 1 Coríntios 1. Abra lá em João 17. Nada do que Paulo, gente, ele escreve é da cabeça dele. É tudo uma maneira diferente de orientar um grupo de um ensino que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo ou do Antigo Testamento. Então, alguém leia, por favor, o verso 11 e depois os versos 20 a 23. Segura, esse é o 11. Então, Jesus, lá no primeiro século, está orando, sabe por quem? Por nós, que nem sequer existíamos ainda. Ele estava orando por aqueles que o Pai já havia lhe dado e por aqueles outros que viriam, que permaneceriam no mundo. E então ele fala, que eles sejam um. Olha a oração de Jesus, gente. Que eles sejam um, como nós. Nós quem? O Pai e o Filho. Como deve ser a qualidade do relacionamento dentro de uma igreja? O relacionamento entre os cristãos deve espelhar exatamente o relacionamento do filho com o pai. Olha que interessante. Agora leia o verso 20 a 23. Olha que interessante, não sei se você percebeu no texto, mas a comunhão da igreja é um instrumento de proclamação. Perceberam no texto? Para que o mundo, ao olhar para a unidade dos meus filhos, se voltem para o Pai. Então, quando nós estamos unidos, em harmonia, em plena comunhão, as pessoas de fora olham para a gente e se voltam para Deus. Mais uma vez o exercício de influência, de liderança no nosso relacionamento com o mundo. Por isso que todo cristão, todos, são líderes diante do mundo. E dentro do reino, dentro da igreja, existe outro tipo de hierarquia, uma outra liderança. Mas todos, invariavelmente, são líderes diante do mundo. Porque são sal da terra, são luz do mundo, e etc. Tá bom? Muito bem. Então, feitas essas considerações, perceba que o que o Paulo está dizendo em 1 Coríntios 1, de 10 a 17, nada mais é do que a reprodução da oração do Senhor Jesus Cristo, contida em João 17, mas agora de forma aplicada ao relacionamento dentro da igreja. Ok, gente? Tudo bem? Vamos prosseguir. Vou dar uma corridinha aqui agora. Olha aí o pedido apostólico. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês parem de se dividir, de brigar, de terem conflitos entre vocês. Pelo contrário, eu peço encarecidamente que vocês falem, todos vocês, a mesma coisa e sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse é o pedido apostólico. Por quê? Porque havia um descontentamento em que ele não era resolvido. E por que não há resolução em relação a esse conflito? Por causa do orgulho. Gente, todo conflito
todo conflito traz consigo a marca do orgulho, da falta de perdão, da falta da humildade. O que Paulo está dizendo é assim: como seria legal se na igreja de Corinto encontrasse pessoas que preferem mais o próximo do que a si mesmo, que preferem abrir mão do seu direito para beneficiar aqueles irmãos que ali estão. Pessoas humildes, sinceras. Paulo está falando essas coisas. Aí temos o problema nos versos 11 a 12. Olha lá o que diz os versos 11 a 12. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Vejam, nenhum desses grupos que Paulo está apresentando, da qual a igreja estava dividida, estava seguindo um falso mestre. É Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Todos eles seguiam pessoas piedosas, inclusive o nosso Salvador Jesus Cristo. Né? Adivinha qual era o grupo mais hipócrita? Vocês estão seguindo a homens, eu sigo a Cristo. O outro lado da bandeira de Paulo fala: mas quem plantou aqui foi Paulo. Vocês são tudo devedores de Paulo. A admiração pela liderança desses 4 personagens era tamanha que eles não conseguiam conviver com outro irmão que admirava um outro personagem diferente do dele. Incomodava. E detalhe, nenhum dos 4, em nenhum momento dos seus ministérios ou dos seus ensinos, estimularam ou fomentaram a busca de admiração para si próprio ou divisões de relacionamento. Nenhum deles. Gente, então perceba como a igreja é capaz de pegar um personagem bom, fera, abençoado, homem de Deus, e transformar num motivo de divisão. É difícil, né? É difícil. Olha aí os 4 aí: Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. O mais hipócrita é o de Cristo. Vocês seguem a homens, né? Quais são os conselhos aí que Paulo então oferece dos versos 13 a 17? Vá lá comigo. Olha como Paulo, ele é sarcástico. Primeiro conselho que ele coloca: não ponham homens no lugar que pertence somente a Cristo. Verso 13: por acaso eu, Paulo, morri, fui crucificado no lugar de vocês? Por acaso o meu sangue é capaz de lavar vocês dos seus pecados? Por acaso, quando vocês adentraram as águas, vocês foram batizados em nome de Paulo? Olha o ponto que Paulo chega, verso 14: graças a Deus que eu não batizei vocês. Está aí, verso 14. Dou graças a Deus, literalmente a expressão popular, né? Graças a Deus, né? Exceto Crispo e Gaio, para que ninguém venha falar assim, eu fui batizado por Paulo, e Paulo é o meu líder, Paulo... Não! Paulo não é nada, Paulo não é ninguém. Paulo é tão somente servo do Senhor. Não coloque no lugar de Cristo aquilo que pertence aos homens, ou homens no lugar daquilo que pertence a Cristo. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo consegue perceber que eles estavam valorizando muito mais a sabedoria humana, os dons, os talentos que esses 4 personagens tinham, do que a própria obra de Cristo. Eles estavam esvaziando o poder da cruz. Então, versículo 17. Olha lá comigo. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra,
para que se não anule a cruz de Cristo. Então, observa comigo que o conselho que Paulo dá é: não valorize as qualidades dos homens de Deus a ponto de substituir ou ofuscar o próprio poder da cruz. Paulo era um cara sensacional, um baita erudito, um baita conhecedor. Olha lá no capítulo 2, vira aí um pouquinho a sua página. Olha como é que ele se dirige à igreja de Corinto. De 1 a 4. Olha só. Meus irmãos, quando eu fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está dizendo assim, olha, eu poderia chegar aí e fazer vários discursos bonitos, porque eu tenho capacidade para isso. Mas eu preferi abrir mão de tudo isso e só falar de Cristo e Ele crucificado. Versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Parem de olhar para aquilo que eu tenho de positivo, ou que Pedro, ou que Apolo, olhem para Cristo, porque é o que Ele fez, por mim e por você, que fará toda a diferença na nossa vida e na nossa eternidade. Paulo não pôde morrer no lugar de vocês, vocês não foram batizados no lugar, em nome de Paulo, vocês estão mal orientados. Aí o que me chamou a atenção, eu queria compartilhar com os irmãos também, é que o batismo tem o seu lugar na vida cristã, né? Paulo e outros ensinos gerais aí de outras partes nos ensinam isso. Mas olha que interessante, Paulo dá graças a Deus por não ter batizado muita gente ali naquela cidade, mesmo tendo sido plantador daquela igreja. E o que deve chamar a nossa atenção? O que deve chamar a nossa atenção é que o batismo, embora seja uma ordenança do Senhor Jesus Cristo deixado para a sua igreja, o batismo não é um elemento essencial para a salvação do homem. Ora, se o batismo fosse uma condição para a salvação do homem, Paulo estaria desesperado em querer ter batizado mais gente. Mas Paulo em nenhum momento fez questão, mesmo sendo plantador daquela igreja, em batizar todo aquele rebanho. O batismo deve ser observado como uma ordenança para a vida cristã, mas nunca como uma condição para a salvação. Por que eu estou dizendo isso? Volto a insistir. Existem grupos que se dizem cristãos dos nossos dias, que não são cristãos, nem muito menos igrejas, são seitas, tá bom? Meu papel como pastor é rasgar o verbo mesmo para vacinar os irmãos a respeito disso, que creem na heresia chamada regeneração batismal. O que é regeneração batismal? É que o batismo é condição para o indivíduo ser regenerado, salvo. Quem pensa assim? Congregação Cristã do Brasil. Então, a fé, o crer em Cristo não é mais suficiente. Tem que crer em Cristo e mais alguma coisa. Crer em Cristo e ser batizado. Crer em Cristo e continuar nessa igreja. Crer em Cristo e fazer boas obras. Crer em Cristo e mais alguma coisa. A Congregação Cristã do Brasil é uma delas. Se você deixar a Congregação do Cristã do Brasil, você perde sua salvação. Se você se chegar a ela, você é batizado no primeiro dia para garantir logo a sua salvação. É assim que funciona. Mal te conhecem, te mergulham. É assim que funciona. Outra seita, Mormon. Já ouviram? Mormon, a igreja
de Jesus Cristo, santo dos últimos dias. Às vezes naquele sol de janeiro vem a galerinha de terno e gravata, olho azul, branquinho, bate lá na sua porta, né? Seita. Parece um nome bonito, né? Igreja de Jesus Cristo. É meu irmão. Não é não. Não é nem primo. Não é nem parente distante. Tá bom? É seita. Precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Agora eu não tenho certeza, teria que confirmar, mas se não me falha a memória, a igreja Deus é Amor também crê na regeneração batismal. E talvez tenha algumas outras que eu não estou me recordando agora. Cuidado! Em rio mesmo, água corrente, né? É isso aí, tem essa conotação. Não pode batizar no batistério, no tanque, numa piscina, porque eles entendem que ali realmente o indivíduo está sendo lavado. E aí a corrente da água leva embora as suas transgressões. Bom, a que ponto nós chegamos, né? Muito bem, irmãos. Qual é então a verdade central dessa passagem que nós analisamos? A verdade central é aqui. A principal causa que leva a divisões na igreja ela diz respeito normalmente a um apreço exagerado e sem limites pela sua liderança. E olha, gente, eu falo isso aqui com temor e tremor, viu? Porque eu sou pastor. Então, o que eu estou defendendo aqui é o que Paulo defendeu lá em Corinto. Eu não sou melhor do que ninguém. Olhe para a cruz de Cristo. Se você olhar e quiser valorizar a capacidade dos seus líderes, seja pastor daqui, pastor de onde for, de onde você veio, você vai esvaziar o poder da cruz. Porque quando alguém prega e alguém se converte, quem realizou aquilo foi Deus, não foi o pregador. O pregador é mero agente, é mero instrumento. Não olhe para a sua liderança com apreço demasiado. Sim, reconhecimento, respeito, sim, isso faz parte e é necessário em qualquer organização, né? Mas não com essa admiração cega, como aquele grupo lá fez. E o contrário também é verdade. A hostilidade, a animosidade, a rivalidade sem limite, exagerada pela sua liderança. Porque não sabe conviver com opiniões contrárias, também leva a uma divisão. E isso é muito sério. Feito essas considerações, o que nós podemos aprender a respeito dessa passagem? Vamos lá. Evite comparações entre os homens de Deus. Não fique valorizando Paulo, Pedro, apóstolo ou Cristo. Valorize apenas Cristo, e não como aquele grupo, né, o fez, mas como o Evangelho nos ensina a fazer. Olha só que interessante. Vai lá em 1 Coríntios 3. Olha comigo os versos 5 a 9. Virou a página aí? Olha só. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Veja, quando o pastor Roni prega e alguém se converte, a definição bíblica que Paulo está dando é que o pastor Roni é um servo por meio de quem fulano que se converteu passou a crer. É isso que Paulo está dizendo. Quem é Apolo, quem é Paulo, é um mero instrumento. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, não é o apóstolo, é o Espírito Santo. Versículo 6. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de... Não esvazia o poder da cruz. É ela
que dá o crescimento. Nossa, pastor Roni, que bênção! Há um ano atrás nossa igreja estava pequenininha e hoje tem 100 e poucas pessoas. Glória a Deus, porque quem fez isso foi ele, não foi o pastor Roni. Não esvazie o poder da cruz, de forma alguma, irmãos, atribuindo isso a mérito do pastor Roni, do pastor Levi, de quem quer que seja. Por favor, por favor. Versículo 7, do modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são iguais. E cada um vai receber o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus, todos nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Deus usa cada indivíduo de um modo particular e específico dentro da administração dos seus propósitos soberanos. E nem por isso um é melhor ou pior do que outros. Alguns podem ser melhor preparados, outros menos, mas cada um tem o seu lugar no reino de Deus e tem o seu papel a ser exercido. Nunca despreze ou subestime os conselhos de um líder sério. Por que eu estou falando líder sério? Porque tem uma opção de liderança aí que é uma brincadeira, né? Que não tem nada a ver com liderança bíblica. Nunca despreze ou subestime os conselhos de um líder sério e comprometido com as Escrituras. Geralmente, quem demonstra uma forte admiração por um personagem particular, por um indivíduo, tende a desprezar os demais. Não, é o que fulano falou. John Piper, John MacArthur, não sei quem, Paul Washer. Aí olha para ele e fala, esse é o meu referencial. Aí começa a olhar os demais e fala, não, isso aí não presta, isso não serve, não, isso aí é herege. Nunca despreze ou subestimes líderes sérios. Geralmente o fã-clube desses indivíduos normalmente não praticam, né, o que esses grandes homens de Deus pregam. Nenhum desses homens de Deus estimulou divisão ou veneração à sua pessoa. Nenhum desses homens. Nem Paulo, nem Apolo. E eles falam, não, eu sou da turma de Apolo, mas Apolo nunca reivindicou a admiração para si. Então eles falam uma coisa e agem contrariamente ao próprio ensino que esse personagem lhe oferece. Não esvazie o poder da cruz, exaltando as qualidades do servo de Deus. Não. Isso é uma maneira mundana que invade a igreja. Como invadiu a igreja de Corinto. Por que eles fizeram isso? Por Corinto ser uma cidade próxima a Atenas, isso era uma prática muito comum entre os filósofos. Eu sou discípulo de Platão. Eu sou discípulo de Sócrates. Eu sou seguidor de Aristóteles. Eu sigo a Plotino. Eu sigo Eparminênides. E vão assim. Eles acharam que isso era muito legal dentro da filosofia grega. E falaram, vamos trazer isso para dentro da igreja. Eu sigo a Paulo. O outro, eu Apolo. Não esvazie o poder da cruz, exaltando a capacidade, os dons, a sabedoria pessoal de um líder. Porque, mais uma vez, quem dá o crescimento, quem faz acontecer, quem transforma a vida é a cruz. E por último, sei que isso não é novidade, mas toda vez que alguém substitui Cristo por um líder,
ele passa a ser um idólatra. Ele vai se tornar necessariamente um idólatra. Porque ele está colocando no lugar que pertence exclusivamente a Cristo a personalidade de um líder. E isso passa a ser idolatria. E sabe o que é mais interessante? Quando esse líder normalmente morre, ou quando esse líder cai em pecado, ou quando esse líder, enfim, é acometido de qualquer outra natureza, esse grupo sai da igreja. Esse grupo deixa o convívio de onde esse líder liderava. Porque eles não estavam seguindo a Cristo. E nem vivendo o poder da cruz. Mas estavam seguindo um homem e experimentando, exaltando as qualidades desse líder.